Eu sempre digo que não existe competição na arte. Digo isso aos meus alunos em fase de aprendizado, em que eles costumam se comparar muito com os mais velhos, com os mais experientes, né? Ficam inibidos de praticar desenho, de deixar o seu desenvolvimento ocorrer naturalmente, ficam apressados, ansiosos. E eu digo que a competição está na cabeça das pessoas. Na arte por si só não existe competição. E eu acredito nisso. Porém, uma vez que essa arte ela é convertida para algum produto, por exemplo, fazer uma história em quadrinhos para ser publicada, ela será transformada em um livro, em uma revista, ou ela fará parte de um programa de computador, um jogo de videogame, algum livro ilustrado, fará parte de uma matéria jornalística, que será uma revista, que será vendida no mercado, ela será parte de, ou ela por si só, quase que integralmente, será convertida em um produto para ser distribuída e veiculada no mercado. A partir deste momento, ela deixa de ser apenas uma arte e passa a ser um produto. E um produto, sim, tem concorrência. E no mercado, sim, existe competição. Portanto, essa linha bem tênue que separa aquilo que é uma produção artística e essa liberdade criativa daquilo que é para ser um produto, em que a arte vai ser usada de modo mais pragmático, para atender uma certa faixa etária, um certo público, uma certa demanda de mercado. Isso é algo que é muito antigo, mais antigo que todos nós aqui. E por conta dessa adaptação, para você ter a arte utilizada de forma pragmática para atender um mercado, é aí que surge aquilo que chama de lixo cultural. São produtos de cunho mercadológico, em que a arte é utilizada de modo mais pragmático e não tão criativo, unicamente para que ela seja vendida. Por isso nós temos um quadro que é bastante comum, que você tem em diversos segmentos, seja no cinema, seja nos quadrinhos, claro, em países em que essa prática ela faz parte do entretenimento midiático no geral, você tem 99% de lixo e 1% de arte. Quer dizer que no meio de tudo isso, às vezes aparece alguma obra de arte, alguma pessoa, algum grupo que consegue equilibrar as duas coisas, em que você tenha uma grande obra de arte e que atendam também aquele viés mercadológico da época, do momento, e ela consiga ser veiculada e atingir um sucesso maior. E é muita pretensão de um artista, ainda mais um novato, ele acreditar piamente que ele fará parte desse 1% de arte, em meio a 99% de lixo. Pode ser que você faça, eu não consigo prever o futuro e eu não sei quem é você. E eu espero que faça, quem sabe. Mas o que eu estou dizendo é que para que esse 1% apareça, é necessário que surja também os 99% de lixo. E isso é ruim? Não vejo dessa forma. Vejo como algo bom. Porque eu não posso aqui prometer ou martelar que a busca de um artista, ainda mais aqui no Brasil, seja para que ele se torne esse 1% de arte. Mas se chegar a um ponto em que isso seja possível, nós temos trabalho para pessoas, trabalho para artistas, oportunidades para que as pessoas se publiquem, que vivam daquilo que gostam e façam este mercado existir e girar. E aí, quem sabe, em meio a isso tudo, surja aquele 1% de arte. Então fica a pergunta, qual é, afinal de contas, o papel do artista nessa grande equação que eu venho mostrando até então nesta série? Esta equação que depende de tantas variantes, que é amplamente complexa, que pode crescer ao ponto de influenciar até mesmo na cultura e na economia de um país. Pode moldar gerações, pode fazer com que certos patrimônios criativos perdurem por gerações, por décadas. Continuamos em nosso exemplo aqui, hipotético, para simular esse sistema ideal, para que você entenda qual o papel do artista neste mercado, neste sistema que eu estou apresentando para vocês aqui. Muito bem, vamos dar sequência ao terceiro episódio desta série para falar sobre como funciona o mercado de quadrinhos, para que você entenda e não seja mais um completo ignorante sobre o terreno que você quer atuar. Se você não assistiu o episódio 1 e 2 na sequência, pause este vídeo e vá ver lá desde o começo para você entender, senão você não vai conseguir acompanhar a linha de raciocínio até agora. Neste episódio aqui, visto que vocês já entenderam como esse sistema ele se tornou complexo, ele é amplo, ele envolve
questões econômicas, até mesmo de um país, fica a pergunta, qual é o papel do artista nisso tudo? Porque se um artista decide se rebelar e não trabalhar com isso daqui, ele simplesmente é cortado e outra pessoa vai vir fazer o trabalho no lugar dele. Se ele não quiser fazer esse trabalho, outra pessoa vai fazer, não é mesmo? Por exemplo, se ele quer pedir uma pizza, se a pizzaria fala, não quero entregar pizza pra você porque eu acho você feio, você vai, o que você vai fazer? Você vai ligar pra outra pizzaria, pronto. Alguém vai fazer esse trabalho no lugar. Porque você sabe que existem outras opções, outras pizzarias e tudo mais. Aqui começa a acontecer a mesma coisa. Você já consegue entender mais ou menos o que é isso que eu fiz? A artista produz seu trabalho, procura uma editora, alguém que vai desenvolver isso melhor, vai lançar o produto, vai ser veiculado nos mesmos canais que a grande imprensa veicula. Aqui no caso estamos falando do impresso para facilitar o entendimento. Vai ter uma gráfica que é um outro agente importante nesse caminho, vai ser distribuído, chegar a um depósito para chegar numa loja. Se for uma tira, ele vai ser distribuído num jornal. Alguém aqui que trabalha com animação vai montar o seu estúdio com pessoas trabalhando, vai ter lá o seu desenho animado que vai ser veiculado nos grandes veículos de empresas, geralmente os televisivos, e vai chegar nas pessoas. Aqui você tem um cara que era um escultor que montou uma empresa que faz brinquedos, que vai distribuir os seus brinquedos nas principais lojas e vai atingir as pessoas. E às vezes esses três sistemas se intercalam para você ter um mesmo projeto que envolve quadrinhos, animação, brinquedos. Você pode colocar aqui um outro que seja games e tudo mais, e vai ser veiculado dessa maneira para atingir o maior número de pessoas possíveis. E essas pessoas vão comprar, vão consumir, e aí você tem o dinheiro circulando, cada um pegando uma parte, e tudo isso aí girando de modo sucessivo. E lembrando sempre que cada agente desses tem o seu grupo de pessoas trabalhando, pessoas das mais diferentes áreas, como a contabilidade, como o setor administrativo, como o atendimento, como o motorista, pessoas que não tem nada a ver com o artista, mas que são fundamentais para que uma instituição como essa funcione, tá? Então veja que você consegue olhar as coisas de um ponto micro, menor, individual, sistemático, macrosistemático. Ok? Qual é o papel do artista nisso? Se esse sistema que eu suponho aqui com esses desenhinhos infantis, ele é saudável, ou seja, todo mundo vende, todo mundo consegue lucrar, todo mundo consegue lançar o seu produto, vai lançar no exterior ou somente no país, você tem várias atividades acontecendo simultaneamente. Se eles conseguem se manter de forma lucrativa e a consumo, o sistema ele é saudável. Quem vai ser o artista que vai querer trabalhar com isso? Muitas vezes é uma pessoa que antes estava aqui, ó, como um leitor, e teve contato com este produto, e isso o inspirou a querer se tornar um autor que está nessa posição aqui. Não é o que aconteceu com a maioria de vocês? Ele pode querer trabalhar aqui, ou talvez aqui com animação, ou talvez aqui na parte de brinquedos ou games. São áreas distintas do mercado do entretenimento que podem inspirar uma pessoa, um artista a querer trabalhar. E quando ele se direciona para qualquer uma dessas áreas, este sistema, seja maior ou menor, ele já acontece, ele já está vivo, o dinheiro já circula por ele. Ele vai ser mais um agente participativo num sistema já pré-estabelecido. Entendeu? Então, por exemplo, se ele quer fazer quadrinhos, ele precisa conhecer quem são as grandes editoras, as principais editoras, quem são, talvez, editores, que ele possa ter uma oportunidade de mandar o seu trabalho para essa editora, para ver se, claro, bate com essa linha editorial. Para quê? Para que a obra dele seja transformada num produto e aí seja veiculada em todo esse canal de distribuição e tal e coisa. O artista, nessa posição que ele está, num sistema saudável, ele não precisa entender tudo sobre tudo. Ele não precisa conhecer como funciona a imprensa ou como é a contabilidade da loja que vai vender quadrinhos. Ele precisa, no máximo, entender sobre o papel dele, o trabalho dele e as pessoas que diretamente atuam com ele. No caso aqui, uma editora ou talvez uma agência, um estúdio.
E dentro dessa agência estúdio, se ela for maior ou menor, ela vai ter a sua hierarquia, vão ter pessoas, departamento de criação, departamento de roteiro, departamento de arte final, de colorização, departamento de design. Ele vai ser uma pessoa trabalhando dentro deste microsistema que está inserido num outro sistema maior. Ele pode escolher atuar dessa maneira. E aí cada país, cada cultura tem a sua linha de produção distinta. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, você tem a linha de produção muito clara. Você tem agências que contratam desenhistas, que fazem lá a sua seleção, né? O artista precisa ter um certo nível técnico e fala, você vai querer ser o quê? É arte finalista, colorista, vai ser o cara do desenho, talvez roteirista. Então ele vai escolher uma especialização e vai ser inserido nesse mercado, trabalhando para que este produto exista e circule. Ele já existe. Ele vai ser uma peça aqui dentro. E aí ele passa a ser um profissional da área e parte desse dinheiro que circulou vai para ele e assim ele tem a sua vida, vai sustentar a sua família e por aí vai. O mesmo vale para quem quiser trabalhar com animação, vai entrar talvez num estúdio, fazendo inicialmente trabalho de estagiário, limpando imagem, fazendo frames intermediários, aí ele cresce na empresa, vai começar a fazer keyframes, mais responsabilidade, mais conhecimento. Se uma pessoa quiser trabalhar na área de brinquedos, né, tem o departamento de concept art, tem o departamento de modelagem, games a mesma coisa, uma equipe de programação, disso, daquilo. Então, por exemplo, quando você aí, desenhista, eu tenho muitos alunos que falam, meu sonho é trabalhar na Blizzard, né? Aquele campus, que são aqueles monte de prédios, lá tem vários departamentos. Você vai ser mais uma pessoa dentro de um sistema que por si só, dentro dele já é gigante, que depois vai ser publicado e veiculado em coisas maiores ainda. Você está percebendo? O artista, ele entra dentro desse sistema em algumas partes e ele precisa entender principalmente do trabalho dele. Há uma seleção natural com isso. Se você for assim muito iniciante, não tiver conhecimento nem básico, você precisa ir procurar uma escola, se preparar primeiro. Tem que ter preparo e você vai escolher qual área você vai atuar. E aí é que entra aquela frasezinha maravilhosa de trabalhe com uma coisa que você ama e não vai ter um dia que você vai precisar trabalhar. Certo? Isso é trabalhar com arte neste caminho do entretenimento, como eu sei que é o sonho da maioria aí. No Japão, como é que é? É semelhante, você tem também grandes editoras, grandes grupos, você tem um editor, só que ele funciona de uma forma diferente nos Estados Unidos. Você tem lá os almanaques, né? Seria aqueles mangás com várias histórias, ele tem uma seleção, ele é publicado, as pessoas leem, eles avaliam. Quem leu o Bakuman sabe por cima aí como é que funciona. Tem um fundo de verdade naquela história assim, né? E aí o artista vai estar preocupado com a criação dele, ele vai ter um grupo de assistentes, e aí você tem tudo isso acontecendo de novo. E aí você tem a possibilidade de fazer os animes, que vocês já sabem que você tem uma hierarquia. Histórias que fazem sucesso nesses almanacs ganham uma publicação solo, e se faz sucesso nas publicações solos, ganha uma série animada, que vai ganhar brinquedos, que vai ganhar jogos de videogame, vai ser exportada para o mundo todo, e por aí vai. França tem um jeito diferente. Lá predominam os álbuns, ou graphic novels, ou trabalhos autorais. Você tem editoras grandes, você tem editoras pequenas, né, que publicam trabalhos autorais. Né? São livros, geralmente one shot, de um capítulo só, e você tem uma coisa de, às vezes, artistas trabalhando em parceria também para veicular no mercado. Alguns são conhecidos somente no seu país, outros nos países vizinhos, outros no mundo todo, e também por aí vai. E aí você tem diversos modos de sistemas saudáveis, né, atuando por aí. O artista, ele vai conhecer isso aqui por cima. Para ele não interessa como é a logística de uma distribuidora. Para ele, na verdade, não interessa nem como funciona a contabilidade da editora que ele trabalha. Nem precisa. Mas ele precisa saber que isso é importante. E que existem mais pessoas trabalhando para esse sistema acontecer. E que não, meu amigo, não depende só de você. Você não é o centro das atenções. Quando o sistema tem vida própria, você não manda nele. Você não vai chegar com uma ideia mirabolante e falar assim, nossa, eu sou tão autoconfiante da minha ideia que eu vou mudar um mercado com a minha ideia.
Você está vendo o quão ridículo é um jovem que chega, a minha história é tão incrível que eu vou mudar o mercado do país. Você está vendo o quão ridículo é uma pessoa que fala uma coisa dessa? Agora já sabendo o quão complexo isso aqui é, quantas pessoas trabalham com isso? Não, meu amigo, você não vai mudar nada só porque você teve uma ideia bacaninha para uma historinha. Você vai fazer a sua parte para entrar num sistema que já está estabelecido. E se os outros agentes também forem engajados e tiverem um bom trabalho e conseguir atingir esse maior número de pessoas possíveis, aí sim você tem um sucesso daquilo que talvez seja a sua obra. Mas não é só por você. Suponha que você tenha uma história super bacana, super 10. Né? E numa realidade alternativa, realmente, ela foi, veiculou, estourou, virou hype, saiu desenho animado, saiu brinquedo, saiu filme e tal, não sei o que. E esse cara que vai assim, meu Deus, cara, eu mudei o mercado e tal, e não sei o que. Né? Graças a mim. Agora vamos pegar este mesmo cara aqui e colocar numa outra realidade alternativa em que ele tem exatamente a mesma ideia. E publique, tal. Só que acontece de quando chegou aqui na distribuidora, por exemplo, eles não distribuíram direito o trabalho. Ficou uma parte trancada no depósito. Não chegou até as pessoas. Suponha que uma editora concorrente pagou para uma agência de marketing para as principais lojas do país para colocar a publicação dela em evidência em relação aos outros, na estante principal, e todas as outras iam ficar amontoadas num cantinho. Aí acontece que essa aqui acaba tendo mais visibilidade. E a obra desse cara, nesta realidade alternativa, foi só mais uma no meio de várias. Ué, mas ele não era o gênio? Ele não era o cara que chegou e mudou o mercado e transformou tudo? Vocês estão percebendo que ninguém faz nada sozinho? Nada sozinho. Quando você fala em um sistema como esse que tem vida própria, ninguém faz nada sozinho. E ninguém faz nada de graça. Eu quero que você aí, jovem que está me assistindo, entenda isso. Se você, eventualmente, tiver uma grande ideia para um projeto, se você não tiver um sistema saudável e as condições do momento da sua época favoráveis para o seu projeto vingar, ele vai ser mais um perdido numa estante. Ou talvez nem chegue até as estantes. Então você não é uma pessoa sozinha que vai mudar tudo isso aqui. Não é uma editora sozinha que vai mudar tudo isso aqui. Você tem uma série de agentes que precisam trabalhar de forma concomitante e favorável para que esse sistema ganhe vida própria, ganhe fôlego e exista. E quando ele ganha vida própria, e se você observar nos principais países, você tem aquilo que os especialistas chamam de 99% do que é publicado é lixo e 1% é arte. É tanta publicação que surge, quantas você acha que realmente são boas? Filmes também, quantos filmes são lançados por ano? Quantos saem no cinema aqui do Brasil? Pra cá geralmente vem o filé. Aquele filminho de baixo orçamento, que pode até ter uma ideia legal, muitas vezes você nem soube. Você que tá aqui, ó, nem soube que ele existiu. Então, meus jovens artistas, se você quiser falar em mercado de quadrinhos, você não pode ser egocêntrico. Você não pode achar que você sozinho vai mudar tudo isso aqui só porque a sua história é bacaninha. E essa é a lição, uma das lições que eu quero que você entenda. Ninguém faz nada sozinho e ninguém faz nada de graça. E quando alguém não vende, alguém vai pagar essa conta. Não existe desconto por desconto. Se alguém dá um desconto no produto, alguém está pagando esse desconto. Alguém está deixando de lucrar. Não existe envio grátis. Não existe publicar de graça. Não existe edição de graça. Não existe anime de graça. Os animes que vocês gostam custam milhões. Milhões.
Mas você acha que é de graça porque você baixa do torrent, não é? Não existe brinquedo de graça. Não existe nada de graça. Entenda isso. E deixe de ser um completo ignorante quando você fala num mercado que você diz sonhar em trabalhar. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou te mostrando de uma forma simplificada e lúdica, absolutamente simplificada, para você, pelo menos, não ser um boboquinha que acha que você, sozinho, vai mudar tudo isso aqui. Acorda para viver, meu amigo. Sai da sua casa. O mundo não é a janelinha do seu quarto, não. Vou dar um outro exemplo aqui, dentro desse sistema, falando ainda sobre o papel do artista. Quando você tem isso aqui já definido dessa maneira, né, tão bem estruturado com vida própria, você tem grandes grupos editoriais que vão ser cada vez mais seletivos no que vai ser publicado, afinal são milhões sendo investidos, é muito dinheiro circulando para se apostar. Ninguém quer sair no prejuízo, ninguém quer publicar qualquer tranqueira. Vamos supor, né, agora que um outro artista, vou pegar um outro aqui, vai. Este aqui, né? Ele tem uma ideia, que ele levou em algumas editoras e todo mundo falou não para ele. A ideia dele não tá boa, tal, ou não tem a ver com os segmentos dele, mas ainda assim esse cara acredita. Ele acredita no projeto que ele tem. Ele quer tentar se lançar no mercado porque ele acha que de fato as pessoas não estão enxergando o que ele faz. Ele precisa fazer isso. Ele pode publicar? Sim, ele pode tentar fazer isso por conta própria. Ele não vai ter nenhuma editora trabalhando com ele. Ele, então, pode tentar se autopublicar, fazendo o trabalho que seria de uma editora por conta própria, com recursos bastante reduzidos, né? Não necessariamente ele vai até uma copiadora, ele pode ir até uma gráfica, suponha que ele tenha um capital guardado, e vai tentar veicular o seu trabalho dessa maneira. Só que uma vez que ele é um cara sozinho, que ele não tem essa infiltração que uma editora que já está estabelecida nesse sistema tem, ele vai tentar, por conta própria, pular tudo isso aqui para chegar aqui ou diretamente aqui. E aí ele fica limitado ao seu espaço, porque ele não vai ter como pagar uma distribuidora, ele não vai ter como pagar um veículo de imprensa, de mídia, de jornal para mandar o seu projeto por aí. Isso é o artista independente. Para você, por exemplo, contratar uma distribuidora desses principais veículos de mercado, não é só você bater na porta da distribuidora com o seu livro na mão e falar assim, ó, distribui para mim aí. Você tem que ter uma empresa, você tem que ser legalmente registrado, e aí entra de novo esse cara aqui, ó. Você tem que ter um alvará de funcionamento, você tem que ter uma certificação que comprove que você está fazendo uma atividade legal, você não está fazendo uma coisa ilegal, e principalmente que você paga os seus impostos em dia para o governo, você é um contribuinte, já que você vive também, e por isso você pode distribuir. Então quer dizer, para você montar o seu próprio negócio, ele também tem custo, muito custo. Alguns países ele tem custo menor, outros ele tem custo maior. Um artista que faz isso e chega nas pessoas, de repente ele pode ter razão. Às vezes o trabalho dele é muito bacana e as pessoas acabam gostando de verdade. E quando veem que ele está ganhando um dinheiro bacana com essa atividade independente que ele teve, pode acontecer de vir um empresário, uma editora grande, alguém que tenha infiltração neste grande mercado, fazer uma proposta comercial para ele. É o que acontece com muitos artistas. Mas primeiro, ele se mostrou, ele se lançou. Pode acontecer, tá? Alguns países têm essa tradição, né, de você ter eventos ou espaços para esse tipo de artista, né, que faz tudo sozinho, que às vezes tem uma ideia que é um tanto mirabolante para ser investida logo de cara,
isso é tão assim comum que você começa a surgir aos poucos um outro mercado, um outro sistema paralelo com esses de grandes editoras, que seria um sistema de pequenas e médias editoras que lançam aquilo que a gente chama de quadrinhos com temáticas mais alternativas, às vezes histórias mais maduras, com temas às vezes jornalísticos ou autobiográficos, que, digamos, ele não é um trabalho que vai gerar brinquedos, desenhos animados, que não vai atingir uma galera tão grande. Às vezes é um trabalho que por si só ele é muito interessante, mas para o leitor médio, né, acaba não interessando. E em alguns países da Europa, esse tipo de segmento, one-shots, né, obras autorais com temas mais diversificados, são muito fortes. Não é nenhum grupo gigantesco, mas são várias editoras pequenas e médias com públicos variados que eles consomem. Atualmente, né, a gente pode chamar isso de um tipo de mercado de nicho, ou seja, é uma linha editorial específica que ele chega em algumas lojas para um grupo seleto de leitor. Ele não vai se envolver com outros sistemas de forma tão ampla. Você tem músicas que são de nicho, você tem quadrinhos, você tem filmes, né, e coisas desse gênero. E há muitos que dizem, e eu também concordo, que no século XXI agora, com a entrada da internet, o mercado de nicho vai ser o futuro para muita coisa. Porque isso aqui permitiu substituição disso, disso e às vezes até disso. Ele passa a ter menos custo e permite que pessoas tenham suas ideias e seus projetos veiculados de forma tão ampla ou até mais ampla do que quando você dependia de veículos principais da grande imprensa. Qual é o papel do artista, então? Você pode trabalhar num sistema pré-estabelecido, ou você pode empreender. De qualquer forma, nós estamos falando aqui em trabalho, em trabalhar, em desenvolver projetos, seja entrando num grupo, seja por conta própria. E claro que você ir por conta própria é muito mais difícil. As opções estão aí e você vai escolher onde você quer trabalhar. O mercado do entretenimento, ele é apaixonante, né? E muitas vezes frustrante também. Eu acho que o papel do artista é tentar reinventar ou até dar sequência para que novas gerações sejam influenciadas por suas ideias. E aquele leitor venha para cá ou para qualquer um desses segmentos. E quando tudo isso gira, você tem isso aqui existindo e circulando. E quando você tem isso aqui existindo e circulando, você tem um mercado saudável, que ele interfere diretamente na economia de um país, ou de países, ou do mundo. Sem mercado, sem cultura de consumo, sem giro de capital, não existe trabalho, não existe consumo, não existe ideias sendo publicadas, não existe absolutamente nada disso daqui. Pessoas não têm emprego, pessoas não têm trabalho, pessoas não podem sonhar, pessoas não podem fazer grandes projetos acontecer. Eu quero que você entenda, superficialmente, como tudo isso funciona. Não depende só de você, mas você tem a sua parte nisso tudo, assim como todos eles. Se você estudar a formação do mercado editorial em diversos países, Japão, Estados Unidos, Portugal, França, ou dos principais estúdios de animação, ou se você pegar a história das empresas que fazem brinquedos, você vai identificar esses mesmos agentes. Para substituir uma gráfica, você vai ter uma fábrica, por aí vai. E você vai perceber também que na maioria desses mercados, isso aqui tem grande influência. E isso aqui gerencia. Gerencia cobrando impostos, dando alvarás de funcionamento, permitindo que as pessoas trabalhem. É esse cara aqui
né, que é algo que está muito além de tudo isso aqui, que vai permitir com que as coisas trabalhem. Ou não. Para fechar, eu quero que vocês entendam de uma vez por todas por que a concorrência, né, a variação, várias pessoas trabalhando, a existência de várias editoras, de vários canais de distribuição, de várias lojas. Por que isso é tão importante? Quanto mais pessoas existem no sistema, significa que mais ele é vivo e mais ele tende a se desenvolver. Riqueza gera riqueza. Trabalho gera trabalho. Concorrência gera condição de sobrevivência. E isso acarreta em pessoas se reinventando, se profissionalizando cada vez mais, fazendo projetos cada vez mais inovadores e diferenciados, com novas ideias, com novas pessoas que vão consumir, que vão se inspirar e que vão vir para cá e vão fazer tudo isso girar. Eu quero que vocês entendam de uma vez por todas a importância de você ter essa liberdade para trabalhar e da livre concorrência. Livre mercado. Essa é uma das palavrinhas mágicas. No próximo episódio, a gente conclui essa série. E aí, eu vou falar para vocês como é aqui no Brasil. Chegamos ao fim da nossa simulação para que você conseguisse entender os principais agentes e como isso funciona. Isso que eu demonstrei, claro que você tem variantes, você tem altos e baixos, cada país desenvolveu o seu sistema de acordo com sua história cultural, mas a grosso modo eu acredito que vocês tenham conseguido entender os principais agentes necessários para isso se formar. Eu quero que vocês percebam o quanto isso não depende unicamente de um artista, o quanto tem tantas variantes e principalmente que a imprensa tem muita relevância em como isso atingiu pessoas ao longo de tantas décadas. Hoje nós temos um mundo muito diferente, em que você tem canais alternativos de divulgação, de comunicação. Uma vez que você entendeu essa logística, agora eu acredito que você está pronto para entender também por que não existe mercado de quadrinhos aqui no Brasil. No próximo vídeo, que será o último desta série, eu vou demonstrar para vocês e explicar por que temos essa condição hoje, em que artistas fazem grandes trabalhos, não têm editoras para publicar, não conseguimos distribuir, não existe cultura contínua de produção e outras coisas mais. Com certeza você aí, que já raciocinou ao longo desses 3 episódios dessa série, por que isso não existe aqui, por que é tão diferente aqui no Brasil em particular. Então concluímos nossa série no próximo e último episódio. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, muito obrigado por tudo e até a próxima.